Estamos de volta e agora para a conversa sobre a dança moçambicana, mas também vamos falar de um conceito novo naquilo que é a arte em Moçambique, chamado artivismo. Vamos entender essas nuances sobre aquilo que é a arte e o que é o ativismo com uma figura bastante conhecida, sobretudo no que diz respeito à dança, ela que está a caminho dos 30 anos de carreira, que muito contribuiu para edificar e desenvolver a dança moçambicana, entre outras artes. Vamos também falar a propósito da celebração do Dia Internacional da Dança, que se comemorou recentemente, a 29 de abril, e por isso temos cá nos estúdios do Mosaico Cultural Edna Jaime. Edna, seja bem-vinda. Muitíssimo obrigada. E é um prazer estar consigo para conversar nos minutos que se seguem sobre um pouco do que tem feito. É muita coisa, não vamos explorar tudo, obviamente, mas um pouco daquilo que conseguirmos já será de grande agrado para os nossos telespectadores. É de recíproco agrado estar aqui. Muito obrigada, Elcídio Bila, muito obrigada, Gongo TV, pelo convite. E falar de dança é sempre um prazer, porque para além de ser meu trabalho, é uma paixão desde a meninice. E Exato. hoje vamos falar um pouco mais sobre essa questão do artivismo. Pois, antes vamos falar do Dia Internacional da Dança, que se celebrou no dia 29, e esteve em atuação num projeto que envolveu também o Museu Mafalala. O que é que se propôs nesta ideia? Sempre que existem essas datas comemorativas, há sempre projetos a serem desenvolvidos. Como é que foi passar esta data? Que reflexão, sobretudo, ela trouxe para todos aqueles que atuam no universo da dança? Para a Caniquê de Soluções Artísticas, que é a estrutura artística que me representa, é sempre importante celebrar o Dia Mundial ou Internacional da Dança, e fazemos sempre questão de reunir os artistas. E, infelizmente, no ano passado não pudemos fazer a edição, por razões pessoais, alguns desafios que eu tive de enfrentar. Este ano voltei sedenta. Exato. Com a minha equipe também, toda ela motivada. E o lema deste ano foi União. Por isso demos vazão a um projeto que nasceu no dia 29 de abril deste ano, 2025, no Museu da Mafalala, a quem endereço o meu muito obrigada. A Associação Everca passa a publicidade. Sem problemas. Mas aqueles que apoiam a nossa arte, temos sempre que acarinhar, porque não é fácil no contexto, com as dificuldades que temos, né? Não só no setor das indústrias culturais, mas como país, no entanto. O que é, de certa forma, sei lá, engraçado, pelo menos, porque somos realmente um país bastante rico, e falando em riqueza cultural, palavras não vão chegar para descrever. Há muito por explorar. Há muito por explorar. Então nós demos vazão ao projeto Kuvumbana, que teve a sua primeira edição neste dia, que foi o dia dessa efeméride, que é a celebração da dança, e nós chamamos Kuvumbana Act 1. E se for reparar, tem 3 línguas só no título, no nome do evento, que é o Xangana. Kuvumbana há de querer significar reunião, união para celebrar, porque um cuvo é celebração. Exato. Então, Kuvumbana é o ato de se juntar para celebrar, união. Então, o lema deste ano foi muito a diversidade artística, a união na diferença, a inclusão. Isso são, vamos dizer, valores da Caniquê de Soluções Artísticas, porque a Caniquê em si ela não é somente uma companhia de dança, mas ela é uma estrutura que visa dar soluções artísticas para tudo aquilo que são demandas da indústria, dos stakeholders. Exato. Então, o Kuvumbana teve seu primeiro ato, mas terá a seguir, próximo ano, mais um, e se Deus quiser, vamos continuar nessa senda. E escolhemos fazer na Mafalala porque a Caniquê já tem um trabalho que vem desenvolvendo, que tem muito a ver com este conceito do artivismo.
nós buscamos inspiração das comunidades, com as nossas mamás, com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E é lá onde a gente pretende também fazer a entrega, de certa forma, do produto acabado. Né? Nós recebemos material bruto, que é inspiração, que é educação, cultura é educação. E depois, etc. toda aquela riqueza. E o bairro da Mafalala é um bairro, vamos lá dizer, que está na periferia da urbe, não está no centro, mas é um bairro periférico que tem muita história e, ao mesmo tempo, tem muitas dificuldades. Tem gente batalhadora que está lá. Então, escolhemos estar a desenvolver trabalhos tipo aulas de dança com crianças, interação com outras artes. Por exemplo, o Cuvumbana este ano teve um artista convidado que é um artista plástico. Okay. E eu ainda tenho algumas marcas de tinta no cabelo, que é sim, um amarelo e tal. Então, são tudo ainda ecos deste primeiro ato, que se pretende que seja infinito até onde Deus quiser, na união sempre. Ok. E já pensou nos próximos passos? É um evento que volta a 29 de abril do próximo ano, ou antes disso haverá alguma coisa? Quis Deus que seja antes disso, porque no dia 29 foi um dia chuvoso. Okay. E muita gente temeu que o evento não acontecesse. Mas graças a Deus a equipe estava realmente firme em fazer, porque sabíamos que precisávamos dar esse primeiro passo. Pois. Ainda que né, não temos muitos recursos, não temos nenhum financiamento, estamos a fazer, vamos lá dizer, naquele ato de servir. O ativismo também é isso, através do seu trabalho profissional, do seu know-how, da sua imagem, a sua boa imagem como artista, servir. Exato. O povo, servir o outro. Então, não cobramos entradas, todos os artistas não tiveram remuneração, todo mundo investiu bastante, quer na logística, como em doar a sua arte. Então, nós precisamos fazer, e mesmo com chuva, dançamos literalmente na chuva. Isso foi muito bonito e eu acho que por isso fomos abençoados. A casa pediu uma reposição. Okay. Então, eu vim agora correr, estava reunida com o museu para poder fazer o agendamento. Então, fiquem atentos. A qualquer altura, muito em breve, nós vamos fazer a reposição desse espetáculo que foi muito bem recebido, lá mesmo no Museu Mafalala. E vamos juntos, né, unir-nos, diferentes artes. O Cuvumbana não é só dança, mas é todas as disciplinas artísticas e a comunidade em si envolvida, o público envolvido, para fazer acontecer isso que nós temos de tanta riqueza. A carreira de Edna Jane começa em 96, o que significa que 2026 celebra 30 anos. Vamos levar o Cuvumbana até lá ou irá criar um outro projeto pomposo para celebrar essas 3 décadas, como fez com a celebração dos 25 anos de carreira? Embora essa celebração aconteceu um pouco depois, né? Só em 2023, já devia ter sido antes. E também pode nos contar um pouco qual é o percurso dos 25 aos 30, o que é que está a pensar, o que é que o público vai receber de ti? É verdade. Está muito bem informado, meu filho. Exato. Em 2023 eu fiz a celebração, vamos dizer, o apogeu, né, das celebrações dos 25 anos. Comecei em 2021, okay. No Centro Cultural Franco-Moçambicano, e no mesmo centro fiz o espetáculo final da celebração, onde apresentamos 3 obras de diferentes gerações. Tinha uma obra interpretada só por crianças, meninas, e o trabalho todo, à noite, de 3 espetáculos, chamava-se Legado e Transmissão. Porque ao longo dos 25 anos me dei conta da importância de começar a passar o saber que fui colhendo e todos os dias sigo aprendendo. E fizemos esta noite, que foi super boa, mas também puxou muito de mim. 3 grupos, e também tenho uma atividade profissional paralela que também é na área humanitária, né? Então, exato, sempre estou abraçada a esta causa de ajudar os mais necessitados, dar voz e dar visibilidade. Para os 30 anos, a equipe ainda está a arquitetar. Então, só posso dizer, continuem atentos. Okay. E esta pergunta aguça ainda mais, vamos lá dizer, levanta um pouco a fasquia das nossas
ambições e de 25 anos para cá aprendi bastante. Agora estou numa fase de não estar tão preocupada comigo, mas estar preocupada em servir e servir e servir cada vez mais. Entendo que o papel do artista não é muito para ele mesmo, nem a nível de retorno, né, financeiro. Todo mundo trabalha para, de alguma forma, suprir as suas necessidades sociais. Pois. Mas há um momento em que o papel do artista começa a ganhar uma dimensão diferente, uma dimensão talvez espiritual, uma dimensão, sei lá, de uma grande preocupação social. E eu estou preocupada realmente em servir o meu povo, em representar o meu país, em impulsionar os novos talentos que são tantos, não só na dança. Eu me espanto todos os dias com cantores novos, estilistas novos. Quer dizer, em quase todas as artes. Em quase todas as artes, literatura. Então temos sim que cuidar as gerações que vêm, ensinar o que nós aprendemos, porque alguém também começou. Eu este ano estive em Bruxelas e fiz um espetáculo inédito, em que fiz uma homenagem a um dos meus grandes mentores. Graças a Deus tenho mais que um, mais que dois. Mas um jovem que foi audacioso e começou a fazer a disseminação da dança contemporânea, que é a minha profissão. Ele chama-se Panaíba Gabriel e talvez eu nunca tivesse tido a oportunidade de dizer obrigado. E quando estive em Bruxelas, fui contactando a ele e dizer, olha, estou a pensar em fazer algo assim. Ele estava também fora de Moçambique a criar e aconteceu. Uma performance muito curta, 14 minutos, mas que deu para dizer esse obrigado e dizer que, olha, já tens aqui mais um soldado, vou continuar a fazer seguir esse aprendizado. E o artivismo? É um conceito novo, já falado aqui a acolá. O que é que significa exatamente e como é que os artistas incorporam este conceito e fazem valer as suas ações na arte e na sociedade? Definição é um pouco que nem a dança contemporânea. É um conceito vamos lá dizer, significativo e tem várias interpretações porque, de certa forma, depende de como cada artista, nesse caso, interpreta o artivismo. Eu, pessoalmente, interpreto como expliquei há bem pouco tempo, que é fazer uso do seu conhecimento adquirido ao longo dos tempos, conhecimento adquirido hoje para servir. Não para se servir a si, não para engordar as contas e dar uma melhor vida, por exemplo, à família. Eu tenho filhos e os meus filhos também, o bem-estar deles também me preocupa, mas, acima de tudo, para servir ao outro. É um pouco como se fosse, sei lá, se fôssemos olhar para a religiosidade, é como aquele obreiro, aquele pastor, aquele padre, aquele chefe, aquele curandeiro. Por que não? Sim, que tu olhas e dizes, olha, este aqui está a ajudar os outros, mas ele próprio nem uma casa em condições. Mas it's not about him. É o dom e a responsabilidade que se recebe de saber que o seu trabalho não é, em último caso, para si, mas é para o outro. Então, o artivismo para mim é isso. Eu, há dias, dia 7 de abril, fizemos uma ação de simplesmente agradecer senhoras do Mercado Metical, que mandam muitos beijinhos para a Avó Norte e todas as meninas que estão lá. Nós, em 2023, fizemos umas fotos que era para homenagear a mulher moçambicana. Exato. E na altura elas pediram capulanas. Na altura não tinha condições de fazê-lo, mas prometi que ia fazer um stick comigo mesma para poder oferecer uns meses depois. E pelas mesmas razões que me fizeram não fazer o Dia Internacional da Dança no ano passado, não pude cumprir. Mas este ano, já reforçada, recordei-me. Então falei com Ivan Barros, mando também muitos abraços, que é videasta. Juntamos algum dinheiro e compramos 10 capulanas para 10 senhoras. E a alegria daquelas senhoras, a motivação, todas do mercado, todas vendem carvão. Eu chamo as mamães de mãos de carvão. E são daquelas mãos onde saem presidentes, Elcídios Bilas, e Edna Jaimes, e
percebe, Gilberto Mendes, Exato. saem dali. Então temos que motivar e agradar. Pois, 30 anos é tempo suficiente para fazer uma avaliação, ainda aqui minuciosa, do nosso estado da dança moçambicana. Viaja muito, esteve em Bruxelas, como disse recentemente, portanto, é espelho daquilo que se vive fora do país. O que é que falta para a nossa dança moçambicana, seja contemporânea, tradicional, ligeira e o que for, ganhar um espaço privilegiado e os artistas que atuam neste setor tenham um mínimo de dignidade? Essa é uma daquelas perguntas que eu sempre fico a refletir. É daquelas perguntas que muitas vezes aparecem e que quase nunca temos a resposta completa. Porque é uma grande reflexão, não só da Edna, mas acho que do setor inteiro, do Exato. país. É algo que devia estar na agenda, vamos dizer, de governação. Porque eu acho que o primeiro passo são políticas culturais que vão valorizar mais ainda o enorme talento que nós temos em Moçambique. Somos riquíssimos em várias coisas, mas em cultura e em artes realmente somos excepcionalmente abençoados. Pois. Então acho que políticas que vão criar uma cadeia de valores acrescentado, e quando eu digo uma cadeia, tipo, Edna é a que está no holofote. Mas a Edna não vive só de saber dançar. O talento em si não é o fim, é o princípio, é o número zero. Exato. Então tem toda a estrutura de gestão do artista, tem o marketing, tem a difusão, que é de Moçambique para o mundo. Como é que a gente mediatiza isso? Como é que nós fazemos saber que ao mundo que Moçambique tem relíquias e tem diamantes? Pois. Eu acho que as políticas iriam ajudar muito a união. Não é por acaso que com o Vumbana a gente está nesse apelo, porque existe também falta de união, principalmente entre os artistas, entre nós artistas. Temos que nos unir, temos que conversar mais, aprendemos mais e ganhamos mais quando estamos juntos do que quando estamos, assim, vamos lá dizer, dispersos. Essa é a palavra. O que mais eu poderia dizer é aquilo que eu disse, é uma pergunta que sempre a gente explora, e é que há tanto por fazer. Exato. Para melhorarmos. Precisamos só de começar. Pois. Precisamos de começar. Como Estado, eu chamo mais ao Estado e ao governo e olho mais para essa questão das políticas, porque isso vai ajudar muito o estatuto do artista, a valorização do artista, o reconhecimento. Nós olhamos para exemplos, não quero ferir sensibilidades, mas olhamos para exemplos como da Rodália. A Rodália Silvestre, agora que passou naquele programa, No Got Talent, Portugal. não sei dizer muita coisa, Exato. mas a Rodália sempre esteve aqui. Sempre. Então, o que é que nós os pais dela, nós, o país, o que é que nós fizemos? De que forma acolhemos? De que forma demos plataforma de desenvolvimento? Então, o que a Edna faz, o que a Caniquete faz, é sempre pensar em plataformas de desenvolvimento, porque foi o que o Panaíba fez conosco. Primeiro nos fez conhecer aquela dança. Quando me convidaram a mim, eu disse, dança ocidental? Não. Eu era da dança tradicional, full. Não quero perder as minhas raízes. Mas depois eu fui perceber que eu podia, assim, aprender, desenvolver, estudar a dança, ser profissional de dança contemporânea sem perder a minha moçambicanidade. Pois. E a minha obra, O Bom Combate, que teve um prêmio internacional na Suíça em 2021, uma das coisas que eu acredito que fez um diferencial é porque eu danço de saia de palha. É porque eu tenho um discurso lá de um dos nossos épicos pais da política moçambicana, que é Samora Machel. É porque eu tenho tambores ao vivo, é porque eu tenho cantos tradicionais, mas é dança contemporânea. É a minha contemporaneidade moçambicana. Pois. Então, é por aí, sem perder a essência, mas, always,
sempre para frente. Muito obrigado, Edna, por essa passagem aqui ao Mosaico Cultural. Penso que ficou o suficiente. Longe de nós também esgotarmos essa última pergunta. Quero voltar. E tem que voltar porque tem que nos contar exatamente o que é que vai acontecer na celebração dos 30 anos. Queremos ser um dos primeiros órgãos a contar esta novidade para os nossos telespectadores. Acredito que estaremos todos expectantes a partir de hoje. E muitos sucessos na tua carreira e nas coisas que tem feito. Amém. Obrigada.